Opa, você sabe o que é que faz o seu substrato ele ser drenante, ele ser bastante drenável e adequado para as rosas do deserto? Nesse vídeo eu vou te contar, te mostrar um método fácil, simples, prático que qualquer pessoa pode utilizar para testar se o substrato que acabou de comprar ou se acabou de preparar é adequado para a rosa do deserto. Vamos lá? E o que é que você vai precisar? Olha só o tanto que é simples. Vai precisar de um copo. Pode ser, eu vou usar aqui esse copo de medida, mas pode ser um copo qualquer. E vai precisar de um vaso. Eu vou usar aqui 3 vasos porque eu vou mostrar esse teste para você com 3 tipos de substrato. E eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa do Deserto, Goiás. E antes de fazer esse teste aqui para você, eu vou explicar de uma forma um pouquinho mais técnica o que acontece. Bom, o que é que muda de um substrato para outro? Por que alguns retêm muita água e outros a água passa direto sem ficar preso ali no substrato? Existem muitas variáveis, mas a principal delas e a mais simples de compreender e testar é o tamanho das partículas, o que a gente chama de granulometria. Então tem substrato de granulometria fina, substrato mais grosso, e o tamanho dessas partículas vai fazer com que então a água fique mais presa ali dentro ou ela passe direto. Mas não é só o tamanho da partícula, você também vai ter a origem, a rugosidade, a porosidade. Então tem vários detalhes que vão influenciar, inclusive o tipo de vaso influencia muito. Vou dar um exemplo sobre porosidade, por exemplo. Existe um mineral chamado vermiculita, que ele é frequentemente utilizado em substratos comerciais para hortaliças. Esse mineral ele é poroso, então ele absorve água e ajuda a manter o substrato úmido por mais tempo. Se você já plantou alface alguma vez na vida, sabe que as mudinhas não aguentam ficar muito tempo sem água. Então esse mineral ele ajuda a reter a água e manter úmido, para que você não tenha que molhar toda hora a alface, por exemplo, quando são aquelas mudinhas pequenininhas, está preparando a mudinha. E essas características elas vão alterar a densidade do seu substrato e vão, consequentemente, alterar a retenção da água. E, bom, a retenção é a quantidade de água que fica preso dentro do vaso. Mas além da retenção, ainda tem a porosidade, que é a variável que vai mudar se o seu substrato vai secar rápido ou se ele vai secar mais lentamente também. Além da característica dos materiais, a gente também costuma utilizar materiais diferentes para poder montar um substrato. Como assim? Algumas pessoas usam casca de coco, usam carvão, usam areia, misturam tudo e toda essa mistura serve para criar uma estrutura mais adequada para a rosa do deserto. Então a gente vai misturando vários materiais para conseguir atingir as variáveis mais adequadas. Mas vamos para o teste simples, que essa parte inicial ficou complicada, não é mesmo? E eu vou abaixar a câmera aqui para você ver o que é que eu estou fazendo nesse teste rápido. Mas eu estava esquecendo, deixa eu falar um pouco do vaso aqui. Mesmo que você use vaso de plástico, que geralmente os de barro são, eles absorvem um pouco mais da água e ajudam na drenagem, depende dos furos, é claro. O de plástico também, você vai encontrar vasos assim, que tem alguns furos, e vasos desse tipo aqui, com uma quantidade enorme de furo embaixo. Esse daqui, ele drena bem melhor, bem mais. Vamos lá para o teste. E o que eu vou fazer é basicamente colocar um copo, uma medida dessa cheia de água, em cada vaso desse daqui. São vasos de 1 litro, e aqui eu tenho 500 ml de água, por exemplo. Vou colocar em cada vaso desses aqui e vamos ver o que acontece. E aqui a gente já pode ver, ó, pingando bastante, tá drenando bem esse vaso. E já secou. Olha o tanto que foi rápido. Vamos pro próximo. Esse aqui é um tipo de substrato que eu uso para mudinhas. Ele é fino, ele é bem fininho. Não tem pedaços grossos não, mas ele drena muito bem. Tem até um pouquinho de vermiculita.
esse outro aqui agora. E esse aqui eu vou ter que explicar melhor o que está acontecendo, porque esse aqui é muito ruim. E agora na areia. Eu vou até chegar perto para você ver. Olha só, não acumula nada, desce direto. E é uma areia bem grossa essa daqui. Bom, não existe substrato perfeito. Cada um tem detalhes. A areia grossa tem muita gente utilizando para arroz do deserto, é muito bom, mas também não é perfeito. Dependendo da sua região, se for uma região muito seca, a areia pode te trazer alguns problemas. Sem contar que a adubação na areia é bem mais complicada. E olha só, praticamente não está pingando aqui. Esse substrato aqui é muito ruim. Deixa eu virar aqui. Quando eu encontrei esse substrato, eu achei que ele fosse um bom substrato. Olha só, ele tem pedacinhos, ele tem folha, ele tem matéria orgânica aqui. E eu achei que ele fosse drenar bem. Mas tem uma coisa esquisita aqui. Quando eu pego nesse substrato, não sei se você vai conseguir ver, eu consigo sentir que ele é preguento. Ele tem argila no meio. E a quantidade de matéria orgânica está tão grande aqui que ela tampa os furinhos embaixo. Tem até um pouco de casca de arroz, que é muito bom, é considerado bom para arroz do deserto. Bom, como você pode ver, eu tenho 3 tipos de substrato aqui. Só joguei a água e é fácil de ver que nesse primeiro a água desce, mas ela não desce tão rápido assim, mas drena muito bem. Nesse terceiro aqui, que eu falei que ele é problemático, a água não desce de jeito nenhum. Ele é um exemplo de um substrato muito ruim. E na areia, a gente pode jogar água tanto que for, que a água vai toda embora, não fica a água parada ali. Mas se você quiser fazer o teste em casa, se você tiver areia fina, a areia fina é bem diferente da areia grossa. Ela vai demorar um pouco mais para descer e vai demorar mais a secar também. Então o que acontece? Como é que faz para escolher os materiais? Como é que faz para escolher o substrato? Bom, o que é que pode atrapalhar o seu substrato? Basicamente são as partículas finas, como por exemplo a argila. Ela vai impedir bastante da água descer. Ela vai impedir da água ser drenada no seu vaso. Que é o que acontece com esse substrato do meio. Tem muita argila aqui, além de uma quantidade muito grande, mais do que deveria ter de matéria orgânica. Um outro exemplo é o pó. Um pozinho fino também impede a água de descer. Pode ser o pó do carvão, pode ser o pó de uma matéria orgânica que usou para ser, que usou como adubação orgânica. Ela também vai descer ali entre os materiais do vaso, vai acumular no fundo e vai formar uma lama ali embaixo, e isso vai prejudicar a sua rosa do deserto. Outros materiais que prejudicam o substrato, o esterco, ele também é fininho, também é preguento e mantém a umidade durante muito tempo. E matéria orgânica em geral, ela vai decompor, e aos poucos, à medida que ela for decompondo, ela vai acumulando um pozinho no fundo, vai formando uma lama, e aquilo é muito ruim também. Humus de minhoca também é perigoso, não deve ser utilizado humus de minhoca em vaso para arroz do deserto, mas a maioria desses materiais, eles não são substrato, eles são adubação, com exceção da argila, que faz parte de alguns substratos. E a terra preta, eu acho que esse é o maior problema. Existe terra preta muito boa, existe terra preta muito ruim. Alguns tipos de terra preta, elas vêm de regiões de turfa. Turfa é um material que ficou sendo decomposto durante muitos e muitos anos, e ele fica bem fininho, fica preguento também. É possível encontrar turfa na beira de alguns rios, em vereda, e existem algumas montanhas, algumas rochas que são formadas de turfeira também. E tem algumas pessoas que coletam esse material, colocam num saco e vendem como substrato, e escrito como terra preta.
Ou seja, você vai precisar saber reconhecer se o material é drenável ou não. Espero que esse vídeo e esse teste simples tenha te ajudado a entender essa parte de drenagem. Quem está começando no cultivo tem esse tipo de dúvida. E curte o vídeo e até o próximo.